O ano era 1877, quando no sul de Santa Catarina chegaram as primeiras famílias italianas, em busca da Terra Prometida. Este documentário é uma homenagem aos colonizadores de Cocal do Sul. A Promessa. Azambuja, o berço da colonização italiana no Brasil. Ao chegarem em Pedras Grandes, instalando-se na colônia de Azambuja, as famílias, mesmo passando por momentos de extrema dificuldades, na viagem de mais de 30 dias em alto mar, passando fome, sede, frio, enfrentando doenças e até perdendo seus entes queridos, que eram jogados ao mar, nunca perderam a esperança de aqui encontrar terra fértil, casa e comida, para então iniciar a colonização. Porém, tudo o que lhes foi prometido acabou se tornando um pesadelo. Essa colonização foi uma época difícil, muito difícil, para que todos pudessem trabalhar, viver, e muitas dificuldades encontraram. Indígenas, onde se encontrou animais ferozes, que às vezes eles eram tolhidos de surpresa em emboscada durante o seu trabalho de desbravação das matas e eram atacados. Os índios atacavam mesmo. Era uma época difícil, muito difícil, e eu hoje digo, com toda certeza, nós conseguimos viver e hoje estamos aqui como bisnetos daqueles colonizadores, com muita sorte e uma grande sorte que Deus nos ajudou. E daí também aconteceu que de lá de Azambuja, uma porção de famílias de lá vieram residir aqui em Cocal. E hoje eles estão aqui trabalhando e ajudando a desenvolver a nossa cidade e o nosso município. Cocal foi colonizado aproximadamente, não se tem uma data correta, mas aproximadamente durante os anos de 1883 a 1885. As primeiras famílias colonizadoras foram, a primeira família foi a família Sequinel, a segunda família foi a família Poçamai e a terceira família a vir para Cocal como primeiros colonizadores foi a família Esmânia. Os donos vieram da Itália, aqui não tinha nada, era só mato, índio. E quando chegaram aqui em Cocal, eles pararam bem aí, onde tinha água. Eles disseram que vou colocar uma tafona. Quando vieram da Itália, vieram com 2 homens e 2 mulheres. A menina morreu da viagem, jogaram no mar. Passaram trabalho porque aqui era só mato. Os primeiros que chegaram no Brasil, o primeiro que chegaram aqui foi o Nuno, Paulo Siquirel. Adquiriram todo esse terreno, tudo, até lá no Daló era tudo do Nuno, né? Porque eles, naquele tempo eles adquiriram, né? O meu pai gostava muito de festa, né? Aos domingos ele vinha a missa aqui em Cocal. Depois se reunia em 7 e 8, tomavam um café reforçado. Depois ele veio uma bocha de pau, com almoço, com churrasco, não sei o quê. Daí de tarde eles ficavam conversando, começavam a cantar italiano, daí eles ficavam até meia-noite. A turma que estava na roça, ninguém falava português, não. Tudo italiano. Agora, se tinha algum que da vez saía de casa, ia trabalhar em outro lugar, aquele não se dava mais com a gente, porque ele não sabia mais falar italiano. Casa só tinha italiano, né? A gente se criou lá no São Pedro, distante, para visitá-los. A gente pegava o trem, caminhava de Criciúma até em cima do morro, com muita alegria. Era difícil, mas voltava para casa satisfeito porque tinha visitado os nonos. Quando Criciúma ainda era uma pequena vila, os italianos aqui de Cocal da Redondeza se reuniam depois da missa para cantar lá na praça de Criciúma. Mas cantavam muito alto e fazia barulho, e teve gente que se incomodou com isso, chamou o delegado colocou todo mundo eles no xilindró. Prenderam eles lá por 1 hora e pouco, e eles continuaram cantando forte dentro da cadeia. O delegado chamou lá o encarregado e disse assim, solte essa talhanada porque eu não aguento mais. Tá? Essa é uma história do nono Zilli. E outras que ele aprontava aqui em Cocal, quando ele estava muito bêbado, ele colocava em cima da mula dele, e a mula sabia o caminho e levava para casa, né? E outros tombos que ele levou pelo caminho, que o tio Arthur sabe,
Mas é uma história muito bonita de quem viveu naquele passado, difícil, mas com muita alegria. América, 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 nossa sarada esta América. América, 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 bel massolino del fior. Depois chegaram colonizadores da segunda leva, da terceira leva, porque Cocal foi colonizado por italianos, poloneses, alemães e russos. Poloneses foram e são pessoas muito religiosas. Então, Cocal teve 2 igrejas. Um padre polonês, ele era poliglota, falava diversas línguas. E dessas línguas, ele conseguiu conciliar o desentendimento que tinha, cultural, dos italianos e poloneses. Mas, no final das contas, os nossos colonizadores poloneses, eles desanimaram, resolveram sair de Cocal, sair da linha Cabral e foram morar, fixar sua residência lá na linha Batista. Lá foi e é um grande reduto ainda hoje polonês. Vim aqui morar aqui com 25 anos, agora já tenho 99. Já lá no meu pai, nós se criamos desde pequeno, trabalhava já na roça. Meu bisavô veio de lá, eles vieram ainda no tempo que a Polônia estava dividida, Rússia e Áustria e Alemanha. Aí o meu bisavô morava na parte da Rússia. Já o meu avô veio de lá, meu pai também já trabalhou aqui. Casou com a noiva na Lhanta e fui morar na Lhanta porque tinha terreno lá. Nasci na Lhanta. Em 1925, trabalhei lá com meu pai, trabalhei 25 anos no meu pai. Aí casei, vim para morar aqui na linha Batista. Minha esposa achamos lá numa festa na Lhanta e se apaixonamos e casamos. Italiano, família italiana. O sogro era Evaristo D'Agostini e a minha sogra era Vittoria Zanetti. Ela não sabia falar em brasileiro e nem ele. Ele em italiano e ela em polonês. E pegaram, se compreender. Então, aqui na linha Batista fez só polonês, não tinha outra. Até certo tempo. Depois, então, entrou algo. Italiano também. Aí ficou tudo uma raça só. Tudo raça brasileiros. Mesmo com suas diferenças e dificuldades da época, os imigrantes nunca abandonaram a fé, passando seus princípios e os bons costumes de geração em geração. Muitas são as histórias que permeiam o catolicismo e festas da cidade através da Igreja Matriz Nossa Senhora da Natividade. Foi sempre de ir na igreja, sempre, desde pequenininho, ninguém mandava. Eu tenho até um lugar onde eu sentava do lado, de tão pequeno que eu era, para olhar o padre Dominoni rezar a missa. Era o padre João Dominoni. E acompanhei toda a vida da igreja com o padre, indo para os doentes, para as capelas. Morro da Fumaça, pertencer para cá, tudo de Aranha, o cavalo, visitando doentes para lá e para cá. Foi toda a vida assim, assessorando o padre. Quem celebrou a missa de 100 anos foi o padre Lindolfo Luckmann. Estava o padre Ângelo Galato, que era da terra, e também o padre Claudino Biff. Essa missa foi a festa dos 100 anos. Aí eu fiz o sermão da missa, e muito povo estava no Cocal os 100 anos. Né? Em 1985 foi 100 anos. Foi inaugurada em 1926. Tem uns 5 padres que vieram com o padre Chilinski para benzer a igreja. Os sinos vieram da Itália, Turino, Itália, 1901. Tem 2 sinos, todos 2 da Itália. Em comemoração aos 100 anos de colonização, um monumento foi erguido no jardim da Igreja Matriz, em homenagem às famílias colonizadoras de Cocal do Sul. Outra igreja destaque é a Capela de São Pedro, localizada em Uruçanga, cidade na qual Cocal do Sul fazia parte. Nossa capela foi construída no ano de 1900, um ano de muita dificuldade. Na época não existia serraria, não existia olaria. Foi um trabalho muito intenso para conseguir os materiais. Hoje ela permanece muito bem conservada e tudo o que existe aqui dentro é mantido em sua perfeita originalidade.
Os tijolos foram construídos, foram feitos e queimados num buraco cavado na terra. E todos os tijolos são tijolos maciços e a parede de tijolo duplo, ela tem 50 centímetros. Eu considero um monumento. E a parte de madeira também, como não existia serraria, tudo foi serrado à mão, inclusive o ripado dela é de louro, que hoje só se usa para fazer chá. E naquela época não tinha carregadeira, patrola, nós não tínhamos arião, era tudo através de carro de boi. A mercadoria que era produzida na roça, ela era levada com carro de boi em direção à pracinha de Cocal, para levar lá no comércio, aonde o comércio recebia a mercadoria do colono e ficava lá a ver o dinheiro daquela mercadoria, comprava em troca o que comprava? Comprava o sal, comprava o querosene para se ter a luzinha de noite, enfim, era uma vida sacrificada. Tivemos também os engenhos que eles moíam a mandioca para fazer a farinha. Depois nós tivemos os engenhos para fazer o açúcar, o melado, que os colonos plantavam a cana-de-açúcar. Então são tudo coisas que nós precisamos resgatar. E agora ninguém mais trabalha com isso, né? Só porque nós gostamos para manter a tradição. Porque gosta, né, da tradição, então. Senão vai parar tudo, vai morrer tudo, né? Se nós não fizer, acaba, né? Porque a juventude de hoje nem sabe o que é, né? Pra dizer a verdade. Nem sabe. Criei praticamente nesses engenhos de cana, porque antigamente você sabe como é que era, né? Não tinha muita... como o pessoal se comprava açúcar. Então, o que eles faziam? Eu me lembro dos bisavôs, né? Que tinham um engenho e com boi ia moendo essa cana e fazendo esses açúcar. E, não era fácil para tocar um engenho de cana, porque tinha que ser só tração animal, né? Então, era trabalhoso, mas valia a pena. Isso, para mim, marcou. E é por esse motivo hoje que estou tocando isso aqui. Gosto de fazer isso aqui para manter a tradição, para não deixar cair essa tradição. Então, importante para mim é isso aí. Eu acho que para mostrar para essa gurizada nova, né, como é que se faz açúcar, como é que se faz o melado, a puxa-puxa, a rapadura. Cocal do Sul, chamado na época de Núcleo Acioli de Vasconcelos, foi se desenvolvendo e seu comércio se tornando independente. As empresas, na época se chamava cooperativa. A cooperativa que vendia secos e molhados, vendia de tudo quanto era tipo de mercadoria. Nós tínhamos a loja Búrigo, nós tínhamos na época a fábrica de essas latas de querosene, era fabricada em Cocal. Nós tínhamos a cerveja, a fábrica de cerveja, conhecida como o nome Delícia. Tinha a fábrica de gasosa. Além disso, nós tivemos um matadouro, que na época se carneava os porcos aqui em Cocal, e os colonos levavam ali os porcos para serem carneados, e dali o produto da banha, da carne de porco, ia em direção à Azambuja, e a Azambuja para o porto de Laguna e Imbituba. Nós tivemos um cartório que na época era o melhor cartório de notas aqui da nossa região. O povo vizinho, os municípios vizinhos vinham fazer a sua escritura, registrar o nascimento das pessoas aqui em Cocal. Tivemos um correio que foi utilizado na época da Segunda Guerra Mundial, onde as tropas da Revolução passaram por Cocal e ali tinha o único correio aqui no sul, tocado a manivela, como se diz. Então, dali aconteceu o quê? Que lá a família Búrigo, a grande família Búrigo, também uma outra empresa grande, eles tinham um telefone deles próprios. E ali eles ligaram para o Rio de Janeiro, comunicando que a tropa da Revolução estava indo em direção a eles. Foi criada na época por iniciativa das lideranças de Cocal, capitaneadas por Alfredo Del Priore, um grande técnico em cerâmica, e foi criada a Cerâmica Cocal, cujos sócios eram 215. Ao longo do tempo, esta sociedade não teve êxito, veio a parar suas atividades completamente falida, pode-se dizer assim na linguagem popular. E assim, Cocal do Sul, então distrito de Uruçanga, passou a desenvolver-se ainda mais através da cerâmica Cocal, que posteriormente veio a ser a cerâmica Eliane. Sou filho de Maximiliano Gaidzinski e de Otávia Búrigo Gaidzinski.
Ele nascido na linha Batista e ela nascida em Cocal. E o meu pai, por volta do ano 1960, 59, final de 59, começo de 60, comprou a massa falida da Cerâmica Cocal Limitada. Era uma sociedade de um monte de sócios que fundaram essa fábrica. E quem tocava no começo ali, que eu me lembro, Del Priore, que era da Santa Catarina aqui em Criciúma. E o meu pai era um dos proprietários aqui da Cerâmica Santa Catarina também, com a sociedade do irmão, e mais um, mais outro. Aí da Eliane, ela foi progredindo, né? E aí o meu pai foi fazendo ampliações. Ele chamou o meu irmão, que estudava em Porto Alegre, o Jarvis, que inclusive foi prefeito de Cocal, para auxiliar ele a tocar a fábrica. Uma produção pequena, até que foi lá, meu Deus, o troço explodiu. Tanto que, enfim, nós éramos os maiores produtores do país. Inclusive, exportávamos para o mundo inteiro. Vale lembrar que o senhor Maksymiliano Gajdzinski era descendência polonesa e ele foi um habitante de Cocal no começo da sua vida. E por que Cocal? Cocal é em virtude de que toda a extensão do rio Cocal era habitado e ainda hoje é habitada aquela região por coqueiros. Então dali que veio o nome de Cocal, depois foi abandonado o nome de rio, mas continuou Cocal e hoje Cocal do Sul, porque lá na Bahia tem um município com o nome de Cocal. E a legislação no Brasil não permite que tenha dentro do Brasil 2 municípios com o mesmo nome. Então, para nós resgatar o nome da origem de Cocal, acrescentamos lá na emancipação Cocal do Sul. Diante de uma nova realidade, Cocal do Sul passa a escrever uma nova história, a de se tornar uma cidade independente. O processo de emancipação, ele começou aqui em Cocal. Nós montamos todo o processo de emancipação, cujos documentos eram necessários, e daqui nós fomos em caravana para Florianópolis, dar entrada do processo de emancipação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu convidei o filho de Cocal do Sul, o deputado que estava lá junto conosco, fizesse a entrega do processo ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jarvis Gajdzinski, filho de Cocal, dono da maior empresa de azulejos e pisos da América Latina. Eu quero lembrar nesse momento de que a emancipação de Cocal também passou pelas mãos da família Gajdzinski, pois se nós não tivéssemos a indústria de pisos e azulejos Eliane, nós não teríamos hoje o município de Cocal do Sul. Eles valorizaram economicamente um grande município, foram e são empresários de grande estilo cerâmico em toda a região do Brasil. E por isso que eu digo, Cocal do Sul deve muito à família Gajdzinski, porque ali começou o crescimento, o desenvolvimento de todo o nosso Cocal. Já depois foi construída e organizada a Cooper Cocal, a nossa cooperativa de Cocal, que hoje, diga-se de passagem e de cadeira, nós temos uma grande empresa que fornece energia a todo o povo da região. Todos os municípios da região recebem a nossa energia, boa energia comprada diretamente da Eletrosul e que a atual administração trabalhou e trabalha. E quero aqui também fazer um momento de reflexão para que todos se lembrem daqueles que foram diretores da Cooper Cocal e já falecidos. Eles merecem a nossa oração e a nossa consideração de profundo pesar e de sentimentos de apoio a essas pessoas que deram a vida, trabalharam muito em benefício de uma energia boa e, diga-se também de passagem, um pouco mais econômica. Enfim, Cocal sempre foi e sempre vai ser um ponto de referência para o desenvolvimento e crescimento da nossa região e, principalmente, hoje ou mais tarde, nós seremos um grande dormitório da cidade, da região de Criciúma.